Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. Com muita alegria nós abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. E nesta hora estamos orando para que as bênçãos de Deus alcancem a você e a sua família. Você acha que uma alimentação imprópria pode ser a causadora de doenças? Ou acha que não tem importância nenhuma e não precisa se preocupar com a alimentação? Que o importante é comer de tudo que aparecer à sua frente. O título da palestra de hoje é A Má Alimentação Causa Doenças. Quando o homem saiu das mãos do Criador, era perfeito e belo na forma. O fato de que, por 6.000 anos, o homem tem resistido ao peso sempre crescente de enfermidades e crimes é a prova decisiva do poder de resistência com que foi originalmente dotado. Se Adão não tivesse possuído originalmente maior capacidade física do que os homens de hoje possuem, há muito tempo o ser humano seria uma espécie em extinção. Desde a queda do homem, a tendência é que as sucessivas gerações vão se degenerando. As enfermidades são transmitidas de pais para filhos, geração após geração. Até mesmo as crianças indefesas sofrem aflições causadas pelos pecados dos pais. Moisés foi o primeiro historiador. Ele nos dá um relato bem definido da vida social e individual nos primeiros tempos da história do mundo. Não há registros nos primeiros livros da Bíblia de que alguma criança tenha nascido cega, surda, paraplégica ou com debilidade mental. Não há registro de mortalidade infantil ou de morte sobrenatural, pelo menos nos primeiros séculos da história. A Bíblia nos relata em Gênesis alguns óbitos. Nós lemos: todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Gênesis 5:5. E continuando lemos: e foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Verso 8. Os patriarcas de Adão a Noé, com raríssimas exceções, viveram aproximadamente 1000 anos cada um. Desde então, a média de sobrevivência tem decrescido muito. Quando Cristo viveu aqui na Terra, a humanidade havia se degenerado de tal maneira que não somente os idosos, mas também os de meia idade e até mesmo os jovens eram levados de todas as cidades para que o Salvador lhes curasse as enfermidades. A violação da lei física, com as consequências de sofrimento e morte prematura, tem prevalecido por tanto tempo que esses resultados estão dentro de uma certa normalidade para a humanidade. Mas Deus não criou o homem em tais condições. Deus criou o homem com saúde e perfeita forma física. Este estado de coisas não é obra de Deus, mas do homem. O ser humano tem praticado em abundância hábitos errôneos, a violação das leis que Deus fez para governar a existência do homem. Se o homem transgride a lei de saúde, é natural que ele sofra. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela transigência consigo mesmas. Elas têm desconsiderado as leis de saúde e seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. A mente é mais prejudicada em comer alimentos impróprios em horas impróprias do que pela diligente aplicação e horas de estudos. Estudar demais não é a principal causa da mente estar debilitada. A causa principal é o regime dietético inapropriado, refeições irregulares e falta de exercício físico. Comer e dormir em horas irregulares minam as forças da mente. O uso de alimentos muito condimentados, isto é, não saudáveis, enfraquece os órgãos digestivos, criando-se um desejo de comida ainda mais estimulante. Assim sendo,
O apetite se acostuma a desejar continuamente algo mais forte. Um passo dado em direção errada prepara o caminho para o outro passo, evidentemente errado também. O mesmo se dá com as bebidas alcoólicas. Muitos dizem que bebem socialmente e que não ficarão viciados por isso. Mas os hábitos errôneos no comer e no beber destroem a saúde e preparam o caminho para a embriaguez. Uma conduta errada no comer ou no beber acaba com a saúde e com o prazer de viver. Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessários para a edificação do organismo. O apetite não é um guia seguro. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou pervertido. Muitas vezes o organismo exige alimento prejudicial à saúde, o que a enfraquece em lugar de fortalecê-la. Não podemos nos guiar com segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento que por toda parte dominam são em grande parte devidos a erros populares com relação ao regime alimentar. A reeducação alimentar é o caminho correto para ter um viver saudável. A combinação dos alimentos nos ajudará em nossa nutrição de tal maneira que nosso organismo receberá os nutrientes necessários. Na Bíblia, encontramos a história de um jovem chamado Daniel, que foi educado desde a infância em hábitos de estrita temperança. Ele foi levado cativo com outros jovens e foram obrigados a se alimentarem dos manjares do rei, para que depois pudessem servir a aquele país. Daniel permaneceu firme a seus princípios de saúde. Alimentou-se de frutas, verduras, legumes e água em abundância. E no final, ele foi considerado, juntamente com seus 3 companheiros que o acompanharam nessa mesma experiência, como tendo melhor saúde, melhor disposição, melhor inteligência. Não podemos nos esquecer de que um corpo sadio, livre de doenças, pode estar à nossa disposição. Deus quer que tenhamos saúde, que possamos dia a dia aprender a nos alimentar adequadamente, para que possamos ter a saúde que Deus deseja a todos os seus filhos. Eu quero ter, Senhor, dependência completa da tua pessoa e do teu grande amor. Eu quero ter, Senhor, a consciência correta daquilo que esperas de mim, pecador. Quero ter que o teu Espírito me convença, inspire e eu viva sob a influência do bem. Quero viver, Senhor, sem chorar o passado, deixando o presente aos cuidados do céu. Quero esperar, Senhor, sem temer o futuro, sabendo que em breve verei o meu Deus. Quero ser instrumento usado por ti, e por mais que eu faça, nada venha de mim. Vem, santifica, ó Deus, meus motivos e impulsos, transforma
pois, o meu coração. Toda ansiedade eu lancei em meu Jesus. Posso agora em seu amor descansar. Eu quero ter, Senhor, Dependência completa de ti, dependência de ti. Obrigado, Regina e Luiz Mota. Que bom quando podemos depender de Deus e nele descansar. Que quando estamos em Jesus, temos facilidade em viver segundo a orientação de Deus, inclusive na questão da alimentação. Pedimos que o Senhor nos oriente, a fim de que nossos hábitos de saúde sejam os melhores, que vivamos de acordo com a vontade de Deus. E se você, amigo ouvinte, deseja seguir a orientação de Deus para ter mais saúde, ore comigo agora. Vamos orar. Querido Pai, ensina-nos a viver corretamente. Que a experiência de Daniel nos inspire a viver uma vida equilibrada. Que sejamos sempre abençoados por Ti e que tenhamos saúde física e espiritual. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 024-525-6000, 024-525-6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone ou escreva agora mesmo para 024-525-6000, 024-525-6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.